Olá, eu sou Cláudio Menezes e esse é mais um vídeo do canal da Meios Gestão Humana. O assunto de hoje nós vamos tratar da interatividade entre um líder Q4 e o seu liderado Q1. Pode chamar liderado, subordinado, colaborador, enfim, dê a nomenclatura que você desejar, aquela que é mais interessante para o seu dia a dia. Esse, na verdade, quando nós falamos da interatividade entre um superior e um subordinado, é um dos grandes desafios quando a gente fala de liderança. Por que que isso é importante? Porque todo mundo acaba comentando certas... Ou, eu não vou falar comentando, acho que se posicionando sobre a liderança como aquela pessoa capaz de colocar as pessoas no engajamento, colocá-las com uma disposição enorme, porque precisa dar ao seu grupo maior credibilidade, precisa acompanhá-los, aquela coisa toda. Muito bem, se você não entender o comportamento dos seus liderados, dos seus colaboradores, você não consegue fazer isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender o seu comportamento, qual é o seu estilo. Portanto, recapitulando a questão dos quadrantes, né, a gente está falando aqui do Q4 e do Q1, o que é isso? Eu já mencionei em outros vídeos e vou recapitular aqui rapidamente para você entender do que eu estou falando. Existem 4 quadrantes de uma liderança situacional. Tá? Ou seja, por que situacional? Porque ela pode variar de acordo com o momento, de acordo com as circunstâncias. Pois bem, o primeiro quadrante é o Q1. Esse Q1 está relacionado com 2 comportamentos básicos. Quais são os 4 comportamentos básicos? É a dominância, a submissão no outro extremo, a agressividade e no outro extremo a cordialidade. Pois bem, a formação de 2 comportamentos gera um quadrante. Tá ok? Muito bem. O primeiro quadrante, que é o Q1, é a formação da dominância com a agressividade. O segundo quadrante, Q2, é a agressividade submissa ou com a submissão. O terceiro quadrante, Q3, é a submissão com a cordialidade. E o quarto quadrante, o Q4, é a dominância com a cordialidade. Então, uma vez que você define esses 4 quadrantes, fica muito fácil você identificar o perfil comportamental das pessoas. A ideia de você compreender esses quadrantes é facilitar esse entendimento. A partir de então, você vai reconhecer certos comportamentos, definir qual é o quadrante e de que forma você interage entre eles. Resumidamente é isso. Claro, como eu acabei de dizer, de uma forma bem resumida, isso tem todo um trabalho por trás para você entender, compreender cada um dos quadrantes, tirar as suas conclusões. Cada cenário requer uma competência, uma habilidade diferente e assim por diante. Vamos lá. Dito essa primeira parte aqui do nosso vídeo, explicando como é esses quadrantes, eu vou deixar aqui também na descrição o WhatsApp da Meios e do meu Instagram, caso você tenha a intenção de tirar uma dúvida ou qualquer outro tema que você ache interessante a gente comentar aqui, você pode fazer isso através do direct, tá bom? Ok, vamos lá, vamos seguir aqui o nosso vídeo. Esse vídeo eu vou ensinar para você efetivamente algumas ações para se trabalhar com liderados diferentes de você. Essa é a grande sacada, porque quando você trabalha com pessoas que têm um perfil parecido com o seu, é mais fácil, né? Porque é uma identidade, cria-se ali uma sinergia mais fácil. Tanto é que é muito comum, se você parar para olhar, toda a sua convivência, as pessoas com quem você tem mais afinidade, de certa maneira, não vamos generalizar, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, mas de certa maneira, são pessoas que têm crenças como a sua, elas olham as coisas por um aspecto que você também acaba observando, então existem similaridades nesses aspectos. E aí você, obviamente, aceita essas pessoas com mais facilidade. Mas e quando elas são diferentes? E com um desafio ainda maior, elas são diferentes de você,
em pensamentos, em competências, em habilidades e precisam dar resultado de uma maneira em que você tem que instruí-las. Tá? O que leva a isso é o seguinte, é quando você tem um baita executor, uma pessoa excelente, você a promove sem nenhuma preparação para um cargo de comando, para um cargo de liderança, e aí ela tem o desafio de fazer com que outras pessoas façam aquilo que ela entende que é interessante, do jeito dela, só que ela vai ter que passar isso para outras pessoas. O que acaba acontecendo? Tem pessoas que, por não ter didática, não ter sido preparado e tudo mais, acaba fazendo no lugar dessas pessoas. Algumas pessoas metem os pés pelas mãos e começam a jogar muito duro com essas pessoas, achando que elas são obrigadas a fazer do jeito delas. Enfim, tem consequências aí desastrosas quando você não faz a preparação dessa pessoa para um cargo de liderança, de comando. Mas isso é um outro assunto, uma outra história para a gente conversar em outro momento, tudo bem? E aí o que eu quero falar para vocês em relação ao Q4 e ao Q1, essa relação entre os dois, nada mais fácil colocando para você um case, né, uma situação que eu vivi, tá, na prática dentro de um grupo varejista. Pois bem, anos atrás eu trabalhei numa empresa no ramo do varejo, né, eram lojas de shopping centers, na época um faturamento bem razoável, estamos falando de 52 lojas na rede, um faturamento bacana por mês, por loja, cerca de 560 a 600 colaboradores, né, pessoas aí da rede, e nós tínhamos várias lideranças, né, vários gerentes de loja, supervisores e por aí vai. E na época, eu, além de administrar uma questão de formação também, eu era o coordenador das lojas. Então, eventualmente, eu conversava e dava alguns direcionamentos com os gerentes de loja. Pois bem, certa manhã, nós começamos a discutir uma campanha para os Dias dos Pais. O que aconteceu? Entre os presentes, uma pessoa se mostrou contrariada com as instruções e passou a ser mais ofensivo, usou uma fala que não era bacana, criou um clima de desmotivação, colocou uma série de empecilhos, enfim. Percebendo isso e já conhecendo um pouco essa característica, e talvez você pergunte, tá, mas como um cara desse está dentro da empresa? Veja, não é o fato de você ter um comportamento Q1, que é o dominante agressivo, que ele seja de fato um problema para a empresa. Tudo é preciso analisar o grau de intensidade e a frequência com que isso acontece. Ok? Ter um Q1 no grupo não é necessariamente ruim. É sempre preciso avaliar. Todo mundo questiona qual que é o melhor quadrante. O Q4, sem dúvida. É o dominante cordial, porque ele vai conseguir traçar maneiras de trabalho e de resultados, principalmente para o cenário atual que nós vivemos, com muito mais eficiência e eficácia. Voltando aqui para a questão do Q4. A partir do momento que se identificou essa característica, eu pensei assim, tá bom, como é que eu vou fazer para tratar essa situação? Porque você não tem muito tempo de manobra para ficar pensando. Então, o primeiro passo é, vamos ouvir. Escutamos, na verdade, que era uma sala com mais de 20 pessoas, tinha bastante gente lá dentro. Então vamos ouvir, vamos discutir, vamos pegar a impressão de outras pessoas, para você não ficar sozinho nessa. Às vezes tem pessoas que seguem uma mesma linha de pensamento, ou talvez não tão ofensiva, porque a característica é diferente, e você começa a fazer uma reflexão naquele momento. Você tem massa de manobra para mudanças? Pondere e discuta a possibilidade delas, né, de executá-las, as mudanças. Certo? Não tem? Então vamos lá, escuta, busca a sugestão de melhoria, checa se de fato, a gente está falando de uma campanha, se de fato essa campanha seria possível no modelo que a gente estava acordando, e no final estabelece uma nova relação com aquela pessoa, né? Ou seja, para minimizar o impacto, entende?
você não pode confrontar. A ideia não é o confronto. O que acontece normalmente quando você se depara com Q1 é você tentar revidar, você taxa a pessoa como um ranzinza, e tem mesmo, tem gente Q1, como eu disse, dependendo do seu grau, é absurdo. É um negócio, não tem como você manter pessoas em certos níveis de Q1 dentro de uma empresa. Mas vamos seguir aqui com a linha de raciocínio. Feito isso no final, a gente estabelece essa relação positiva de que forma? Concordando com os seus posicionamentos, entendendo os seus posicionamentos, mas sem deixar a dominância, ou seja, sem deixar de comandar aquela situação. Então, o que foi feito foi ouvir, entendi, agradeci o posicionamento, sem discutir que, olha, você foi agressivo, você não precisa ter falado desse jeito, porque não é lugar nem hora para fazer isso. E mencionei naquela época, falei, olha, pois bem, a princípio a campanha se mantém como está, serão levados em consideração todos esses aspectos mencionados, tanto pela sua pessoa como dos demais. Por que você faz isso? Para não dizer o seguinte, olha, você falou, então vou te ouvir. Não, a sua posição é importante, mas das outras pessoas também é. Então ele não é a última bolacha do pacote. Toda pessoa que tem uma característica de dominância forte, ele tem essa relação de dizer o seguinte, relação não, ele tem o pensamento seguinte, bom, então tá, ele concordou, então, tá vendo? Se eu não falo nada, fica por isso mesmo. E não é essa a ideia. A ideia naquele momento é o seguinte, ok, você tem em certa medida um posicionamento interessante, mas olha, quem manda aqui é a gente. Né? Isso nas entrelinhas precisa ficar claro. Isso é liderar. Você não precisa brigar para isso. Mas tem alguns pontos, considerando esse fato, esse cenário que eu pintei para vocês, para você, que aconteceu, e vai algumas dicas para você melhorar o seu relacionamento com pessoas mais difíceis, tá? No seu dia a dia. Primeiro, para você identificar esses comportamentos, a gente fala assim, nossa, mas é tão evidente, né? Sim, mas tenta olhar, tenta dar uma visão um pouco mais analítica do seguinte aspecto. Por exemplo, procura discordância representativa, tá? Como negativismo para trabalhar. Por que eu falo discordância representativa? Porque tem gente que reclama por natureza, gente. Tá? Tem aquela pessoa que é chata, vai falar da comida, vai falar do transporte, vai falar do sapato que está usando, vai falar da roupa do outro, vai falar da mesa, vai falar do teclado, vai falar do piso que poderia estar melhor, enfim, é impressionante. Então, isso não é necessariamente um Q1, pode ser uma outra coisa. Então veja discordâncias representativas, onde você percebe que essa discordância, ela inclusive tem uma característica de querer se impor. Né? Outro ponto, observe respostas superficiais e dê orientação correta para que essas respostas, né, que esses posicionamentos sejam de uma forma mais profunda. O que eu quero dizer? As pessoas com comportamento Q1, em certa medida, em boa parte, elas não se aprofundam muito no assunto. Elas vêm com reclamações e com posicionamentos rasos. Então, você faz um questionamento, ela vem com uma resposta superficial, mais ofensiva do que lógica, você tem que buscar respostas de uma forma mais aprofundada. Então, tá bom. A pessoa foi lá, ela falou, olha, isso aqui não tá bom. Um exemplo que eu comentei agora, fui almoçar e o meu vale alimentação, meu vale refeição, não dá para comer nada. Ok, então senta aí, vamos conversar. O que é não comer nada? Do que nós estamos falando? De que forma a gente pode melhorar? O que seria um valor correto? Como é que a pessoa pode se alimentar bem? Ou seja, explore isso. É a mesma coisa quando as pessoas viram para a gente e falam assim, olha, eu tenho um problema aqui porque as pessoas aqui ganham muito mal. Pegando uma outra referência. Tá, defina mal. O que é ganhar muito mal? Porque você tem que imaginar o seguinte, de acordo com cada cargo, segmento que a empresa está, a região, tem uma série de fatores aí,
o mercado vai trabalhar com certo salário. Se ele está realmente abaixo de mercado, você tem um problema aí. Problema de perder pessoas, de desmotivação, uma série de coisas. Então a primeira coisa é, tá bom, que é pagar pouco, que é estar pagando mal. A partir do momento que a pessoa vem com uma informação mais concreta, não, olha aqui, ó, eu andei pesquisando com a empresa X, Y, Z, aproveitei também, dei uma olhada em outras pesquisas e está aqui, estou trazendo para você esse ponto de vista. Ok, então aí vale a pena um diálogo em cima disso. Então respostas superficiais, elas são mais comuns em pessoas com característica Q1. Porque, de novo, o Q1 ele quer dominar pela imposição, pela briga, pela ameaça, pelo medo. Né? Então, normalmente com isso você não vem com respostas em que possa haver uma disputa de conversa, né? Em que as pessoas possam dialogar. Né? Ela não quer o diálogo, ela quer o confronto. Confirme sua posição quando concorda com a pessoa. O que é isso? A pessoa é Q1, você é um Q4. Ok? Então você é um cordial dominante. Então ela foi lá, falou, xingou, falou um monte de coisa. Tal. O que você faz? Ok, estou entendendo, concordo com o que você está falando, porém, nós precisamos discutir um pouco mais a fundo isso. Tudo bem para você? Na hora que você fala tudo bem para você, normalmente você vai ouvir assim, não, não está tudo bem não, porque não é assim, isso não é tipo de resposta que se dê, e não sei o quê, enfim, você vai ter, você sempre vai ter a pessoa te ameaçando, indo para cima, e aí o que você tem que fazer? Não entre nos limites dele. Por que eu falo isso? Pessoas de liderança com comportamento Q1, pessoas de liderança não, qualquer pessoa com comportamento Q1, ela eu não sei se a palavra é essa, tá? Mas é assim, ela é boa no que faz, ou seja, ela briga, ela sempre briga, ela gosta disso, ela curte o caos. Para uma pessoa que não está acostumada com isso, vai apanhar. Né? Você vai entrar no jogo, num jogo que você não conhece as regras. E normalmente um Q1 não tem regra. Tá certo? Então o que eu tenho que fazer? Se eu sou um Q4, o Q4, lembrando, é um dominante cordial, esse cara sabe ser um Q1. Ele chega momentaneamente com Q1, ou seja, ele impõe limites, ele vai segurar, vai falar mais alto, aquela coisa toda, mas imediatamente na sequência ele será mais cortês, mais educado. Então ele vai transitar entre um Q1 e um Q4. Porém, de forma consciente. Essa é a diferença. O Q4 ele consegue fazer essa transição para o Q1 de forma pensada, de forma planejada. Um Q1 não, ele é Q1 porque ele é Q1. Entende? E um Q1 dificilmente consegue ser um Q4. Quando ele o tenta fazer, fica uma coisa muito superficial. É fácil você perceber uma pessoa que é grossa, que é mal educada, agressiva no trato, aquela coisa toda, e ela começa do nada a ser, aspas, boazinha. Ser bacana, toda solista, fica esquisito. Ela não consegue porque são tantos anos fazendo essa coisa que ela não tem a prática. Mas ela pode virar um Q4? Pode. Porque assim, a vida nos ensina de duas formas. Pelo amor e pela dor. Às vezes um Q1, ele mais apanha do que bate. Né? Porque um dado que a gente tem que ter é o seguinte, muitas vezes o cara tem um comportamento, essa pessoa tem um comportamento Q1 para se defender. Ele não quer ninguém perto dele, então eu vou ser agressivo. Pode ser uma defesa. E nessa, ele só se depara com gente mais Q1 que ele, e apanha, e toma sova. E aí ele começa a entender que talvez esse não seja, em algum momento da vida dele, não seja o melhor caminho. Tá? É pela dor. Normalmente o Q1 aprende pela dor. Pois bem, então você vai explorar todos esses aspectos, mas não vai entrar no limite dessa pessoa. E você vai procurar soluções com essa pessoa. Depois que você conseguir acalmar os ânimos, tal, você, de novo, o comportamento Q1 ele é explosivo a qualquer momento, tal, mas busque soluções. Traga-o para um aspecto mais objetivo. Porque mesmo essa pessoa tendo esse comportamento, ela pode ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem suas competências, que tem suas habilidades. Então traga ele para esse ponto. Tá? De novo, cuidado para a gente mensurar um Q1, um Q2, Q3, Q4,
como sendo os extremos. Tá? Então, existem doses para cada um dos quadrantes. É preciso tomar cuidado. Às vezes a pessoa é sim um Q1, mas não numa dose tão grande. Principalmente quando você fala de um liderado, de um subordinado, de um colaborador. Por quê? Ele não pode exercer esse Q1 muito forte porque ele não tem tanto poder. Tá? A dominância está muito relacionada ao poder que você exerce sobre os outros. Entretanto, como já mencionei em algum vídeo, essa pessoa pode ser uma eminência parda. Ela não tem o cargo, mas ela é, de fato, quem exerce comando ali dentro. Se for um Q1, isso é bem problemático. A dica de ouro que eu posso deixar para você nesse caso é que você conheça mais e mais os seus liderados, os seus subordinados, os seus colaboradores. Por quê? Quanto mais você os conhece, mais fácil fica você identificar qual quadrante ele se encontra ou ele tem a sua predominância, e a partir daí você começa a trabalhar as suas atividades, atribuições que você vai designar para essa pessoa, para esse profissional, de maneira que ele não vai entrar em enrascadas, ou que ele possa te entregar coisas boas porque ele tem um determinado perfil, um determinado quadrante. Então você passa a articular estrategicamente esse aspecto do seu comportamento. Veja, existem áreas, por exemplo, que um Q1 pode ser bem interessante. Né? Porque, por exemplo, você precisa de alguém que ponha a ordem na casa. Porque o time que está lá é bastante revoltado. Um Q1, um Q4 talvez vá demorar muito tempo para fazer isso. Sempre vai ser mais ordeiro, aquela coisa. Talvez um Q1, por um certo tempo, seja interessante. De novo, um Q1 habilitado, né? Uma pessoa que também tem um grau de entendimento e de inteligência razoável para poder fazer a coisa certa. Quando você põe um Q1 lá exagerado, vai todo mundo brigar, vão sair na mão lá dentro. Não é esse o objetivo. Então fica esquisito. Ah, o cara falou lá no vídeo que é fácil. Você vai lá, mete um briguento lá dentro, um rabugento, um dominante agressivo, o pau come e tá tudo certo. Não é isso aí não. Tá? É preciso entender isso. Porque senão você pode pensar o seguinte. Assisti um vídeo, conheci lá que existe o dominante cordial, dominante hostil, e pode ser que às vezes um dominante hostil, desculpa, um dominante agressivo é interessante para eu colocar, para botar o dentro do cara, tá, então vou achar um cara aí. Não é isso. Aqui o que a gente trata é de uma forma bem mais simplificada todo esse processo. Para entender o processo como um todo, aí existe toda uma formação, uma coisa bem mais abrangente para a gente tratar. Claro, o objetivo aqui é te ensinar, para você aprender algumas características. Isso já vai ser bastante valioso para o seu dia a dia. Tá? Mas eu sempre digo, cautela com tudo isso. Tá certo? Aqui a gente não traz um milagre, uma solução definitiva para essa questão. Principalmente nós estamos falando de gente, né? Tá certo? Muito bem, eu sou Cláudio Menezes, esse é mais um vídeo da Meios, é o canal da Meios. Fique à vontade aí para deixar seus comentários, sugestões e também entrar em contato nas nossas redes sociais, tá bom? Para acompanhar você pode ativar o sininho, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho porque sempre vai aparecer um vídeo novo por aí, você já fica avisado. E realmente eu ficaria muito grato de poder estar contribuindo o máximo possível com o seu dia a dia. Te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.